Sejam bem-vindos aí, gente. Boa noite, galerinha do meu canal. Gente, vamos lá. Sejam bem-vindos. Matheus, Henrique, é nóis. Hoje vamos fazer nossa reunião, nosso podcast de uma maneira um pouco diferente. A gente vai deixar para ler os capítulos 7 e 8 do livro do C.S. Lewis que a gente está lendo, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, só para o próximo, né? A gente deixa para a próxima semana. Hoje a gente quis fazer de uma maneira diferente, onde a gente na realidade vai responder algumas perguntas. Algumas perguntas aí que não só a gente elaborou, mas que pessoas fizeram, e assim, pessoas que nos ouvem. Fiquei muito surpreso, não só de saber... Não, fiquei surpreso, não só de saber que as pessoas mandaram perguntas, mas de saber que tem gente que ouve. A gente... Os ouvintes. De vez em quando sai umas besteiras. Meu Deus do céu. A gente vai responder algumas perguntas, vai responder alguns questionamentos, algumas dúvidas que são bem capsilocas, como capsilocas. Como eu falo, né? Algumas perguntas capsilocas, algumas pegadinhas, algumas perguntas que eu sei que muita gente tem, né? Perguntas sobre sofrimento, enfim, sobre questões que a gente às vezes não entende, questões que talvez não, questões que a filosofia durante muito tempo tentou explicar ou tenta nos explicar o porquê que algumas coisas acontecem e não explicam, né? Então a gente vai tentar trazer uma visão, é importante deixar claro, uma visão bíblica do que a gente entende sobre os assuntos. Não é para todo mundo concordar, né? Mas é o que a gente está falando a respeito do que a Escritura fala. Então a pessoa pode dizer assim, não concordo com isso. Tudo bem, mas é porque a Escritura está dizendo. Aí eu estou só expondo uma verdade a respeito desse assunto. Amém? Amém. Então vamos começar? Fiquem à vontade. Henrique vai iniciar falando de algumas perguntas e a gente segue e vai debater sobre elas. Beleza. Uma das primeiras que a gente recebeu, que uma pessoa próxima questionou, é a seguinte: vocês acreditam que estamos no fim dos tempos? Que essa pandemia foi algo que Deus permitiu? Ou seria algo do demônio, a fim de destruir famílias com tantas mortes? E se a gente está no Apocalipse no momento, se a gente está passando pelo Apocalipse, essas coisas que estão acontecendo seriam apenas o começo? Eis a questão. Fica à vontade aí, Matheus, para responder isso aqui. Super fácil. Eu vi nosso querido internauta aí, ele se empolgou, mudou muitas coisas. Mas que bom, fez com que a gente pensasse. Cara, eu quando vi essa pergunta, né, eu tentei, né, como são muitas, eu tentei ir respondendo uma por uma, né, e claro, tentar fazer uma ligação. Vamos lá, vocês acreditam que estamos no fim dos tempos, né? Pelo que eu penso mesmo e creio, eu acredito que nós estamos próximos, não que nós estamos mesmo já vivendo o fim dos tempos. Por incrível que pareça, né, nesses últimos meses, até mesmo de pandemia, eu comecei até a ver algumas coisas sobre escatologia, né, que fala sobre a questão dos fins dos tempos e tal. Estudando um pouco, e aí também, para também não aprofundar tanto, né, porque é muita coisa mesmo, mas... E haja coisa mesmo, viu? E haja coisa mesmo, teorias e tal, né, de tribulação, mesotribulação, né, coisas sobre tribulação mesmo, mas não aprofundando nisso, eu acredito que não, né, que a gente não está vivendo ainda, né, a palavra, pelo que eu estudei, né, e acredito, fala sobre 7 anos, né, que vão acontecer no fim dos tempos, fala que vão haver 7 anos, onde vai acontecer, que vai ser realmente o apocalipse, o fim dos tempos em questão. Então, o fim dos tempos realmente vai ser dado ali, naquele período. Então, tanto que é falado sobre um anticristo e tal, que vai estar dominando, né, todo o mundo, né? Então, como a gente não vê isso ainda no cenário, então a gente não está vivendo o próprio fim dos tempos, né? E nem o apocalipse, pelo que eu acredito. Claro que eu vejo na palavra, mas estamos próximos, né? A palavra também fala que irão ter os princípios das dores, né, que fala que nação se levantará a nação. Lá em Mateus 24, né? Lá em Mateus 24, sobre pestes e tal. Mas respondendo essa primeira pergunta, não, mas está sim próximo. Eu acho, assim, pelas coisas que eu li Jesus falar lá em Mateus 24, o Mateus relator, eu acho, assim, creio eu, que a gente tá passando pelo princípio das dores já, certo? Porque
na situação... O capítulo 24 em si, Jesus fala de 3 coisas específicas. Ele fala do princípio das dores, e fala da grande tribulação logo depois, e depois da vinda do Filho do Homem. Eu acho que a gente não chegou na grande tribulação ainda, pelas coisas que Mateus falou também, que não aconteceram ainda. Tipo, o lance do anticristo, aquela coisa toda. Mas eu acho que a gente tá no princípio das dores já, sinceramente. Entendi. Primeiro, eu acho legal explicar para todo mundo o que significa, de um ponto de vista bíblico, a palavra Apocalipse. De um ponto de vista bíblico, a palavra Apocalipse não significa algo especificamente ruim. Na realidade, Apocalipse significa revelação. É uma revelação do que vai acontecer. Do ponto de vista bíblico, o Apocalipse, na realidade, é algo bom. O fim do Apocalipse traz uma mensagem de misericórdia de Deus, de renovo, enfim. Que foi revelada a João, né? Exatamente, que foi revelada a João, que, enfim, viu lá os pergaminhos, viu Jesus, e ele teve várias visões, né? Como Jesus falou. Nova Jerusalém. Viu a Nova Jerusalém, viu... Fala de muita coisa, fala de um cordeiro, fala de dragão, de besta, de prostituta, é muita coisa, né? Muita coisa. Ele tem várias revelações, mas primeiro explicar aqui, tipo assim, do ponto de vista cristão, o Apocalipse não vem como um sentido ruim. É óbvio que durante essa fase a gente vai passar por coisas muito difíceis, né? Por isso que o termo é usado como grande tribulação, mas que o fim dessa história é algo positivo, onde Deus, na realidade, ele vai fazer nova todas as coisas, né? E aí a gente vai habitar em um lugar onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há essa harmonia de coisa. E a respeito da pergunta, eu acho assim, eu entendo como vocês, de que a gente está vivendo talvez o início ali, do que seria. É complicado falar sobre isso, porque, primeiro, Jesus ele fala a respeito da vinda do Senhor, né, desse momento, fala que será algo muito repentino, assim, né, tipo, ele até usa uma parábola para falar que vai vir quando tá dormindo e às vezes as pessoas não vão nem perceber. Por que é complicado falar sobre isso? Porque na realidade faz muito tempo que se tem a ideia de que é o fim dos tempos. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na época de Nero, quando houve uma perseguição muito grande sobre os cristãos da época, Nero começou a matar todos os cristãos, ele tocou fogo em Roma, né? Botou a culpa nos cristãos. Assim. Naquela época, os cristãos da época achavam que aquele era o fim dos tempos, porque, tipo assim, nunca se viu algo daquela forma. E era uma perseguição muito profunda, a ponto de morte, né? Hoje onde a gente vive não tem essa situação, mas é muito complicado porque em vários momentos da história a gente passou por situações onde o cristianismo foi muito perseguido e as pessoas viveram grande dificuldade. Essa situação da pandemia, já que ela toca no assunto da pandemia, a gente viveu coisas muito ruins antes também, né? Peste negra, enfim, e outras doenças. Gripe espanhola também. Espanhola, exatamente. Então é complicado. Coisas que ninguém até então tinha visto, né? Exatamente. Também é complicado você dizer assim, é ou não é? Eu acho que é algo que, é como o próprio Jesus falou, ninguém sabe, né? O que o Senhor virá. Mas a Bíblia fala de alguns pontos, né? E essa tribulação, essa perseguição muito profunda aos cristãos vai acontecer. Eu acredito que está no início, como a gente falou. Não aos cristãos em específico, mas a fé cristã, né? Tudo aquilo que o cristianismo ensina, tudo aquilo que o cristianismo perpetuou durante o tempo, todos os seus ensinamentos que hoje vêm sendo bombardeados, corrompidos, né? Tipo, lá em Apocalipse fala de 3 coisas. A primeira seria a prostituta, que basicamente traria o que a gente poderia chamar de um falso cristianismo, falaria a respeito de coisas do próprio cristianismo, mas que no fundo não eram verdade. A gente tem a besta lá, que seria aquela coisa dos poderes mundiais, enfim, que se juntariam para meio que perseguir os cristãos, e a gente tem a imagem do dragão, que seria a imagem do anticristo, né? Essas 3 coisas seriam sinais do fim dos tempos. E o anticristo seria muito diferente do que a galera acha, né? Que, tipo assim, você imagina o anticristo sendo uma besta cuspindo fogo e matando todo mundo, e não. A Bíblia fala de um homem, um ser, enfim, que vai fazer muitos milagres, vai fazer sinais, maravilhas, onde as pessoas vão olhar pra ele e vão, tipo assim, dizer, cara, esse bicho é top. Esse bicho é o cara que eu tenho que seguir, né? Então, essa perseguição profunda, essa falsa religião pregada, e esse cara que chega como um sinal do fim, que seria o anticristo, eu entendo que eles não apareceram ainda, apesar de entender o início disso, né? Porque de fato o cristianismo vem sendo perseguido há muito tempo, o cristianismo vem sendo deturpado já, né?
mas essa imagem do anticristo ainda não apareceu. E não, então eu acreditaria que não estamos vivendo o apocalipse. E a outra pergunta que ela fez sobre o diabo, eu diria que também não, né? O diabo quer destruir nossas famílias, quer sim, mas o diabo não tem poder para isso, né? Pelo menos não para fazer até algo... porque eu acho que até o diabo faz somente o que Deus permite que ele faça, né? Exatamente. Lá em Apocalipse fala disso, que na realidade é como se houvesse uma permissão de Deus para que o diabo fizesse isso. E a gente entra em outro problema, e a galera fala, mas por quê? Né? Tipo, e aí a gente entra em outro problema que tem a ver com questão de pecado, enfim, de consequências, e é tudo, mas não é esse o caso. Então não, cara, não acredito nisso. Acredito que essas situações têm acontecido há muito tempo. É difícil explicar o sofrimento humano sem falar de um ponto de vista do pecado, né? Mas é isso. Eu concluindo, né, que também essa pergunta, uma coisa interessante que o Diego falou foi justamente isso. Igreja, ela já vem perseguida, né? Muitas pessoas acreditam que vai ter uma perseguição da igreja no fim dos tempos, mas a igreja já está sendo perseguida desde que foi criada, né? Desde quando realmente teve aquela pregação de Pedro, né? Onde converteu e aí teve muitos, onde foi derramado ali o Espírito Santo. Mas desde aquele tempo já está tendo a perseguição. Muitas pessoas levam que a igreja vai ter uma perseguição só no fim dos tempos, né? Mas não é isso, né? Ela já é perseguida há muito tempo. A questão e não do só fisicamente, né? Também. Os valores cristãos estão sendo minados ali, pouco a pouco. Exato. A gente vê bem evidente isso, né? Outra coisa que eu vi sobre essa questão do diabo, né, que ele perguntou, ou seria algo do diabo a fim de destruir famílias com tantas mortes, né? Eu acredito, claro, com o que vocês também falaram, né, mas eu acredito que o diabo, ele se aproveita das brechas que até mesmo a gente deixa, né? Então, muitas vezes a gente tá, até como a gente viu no livro que a gente tá lendo, né, que o diabo aproveita da situação, e aí, quando a gente estava lendo, era um cenário de guerra, né? Ele se aproveita de pessoas que ali estavam tendo uma ideia negativa quanto a Deus, e aí estava realmente sendo contra Deus, não existe e tal. E tem as pessoas que aproveitam da situação e entregam as dores nas mãos de Deus, né? E assim tem essa paz que excede todo o entendimento, que é falado em Filipenses, né? Que Paulo fala para o pessoal lá. Então eu acredito que o diabo, ele se aproveita de algumas brechas que a gente pode deixar. E aí então E aí, claro, que Deus também, né, como vocês falaram, permite ou não. Até isso Deus pode fazer. E aí eu acho que... E a última pergunta é se estamos no Apocalipse, essas coisas seriam apenas o começo. Essas coisas são somente o começo. Acredito nisso muito. E aí finaliza essa pergunta. Se tá assim agora, meu amigo... Cara, é uma verdade. Assim, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Muito mais pior. Vamos então para a próxima pergunta. Por que é tão difícil ler e estudar a Bíblia, sendo que às vezes tem um sono e preguiça de começar a ler? Seria porque a Bíblia tem uma linguagem um pouco difícil de entender? O que é que vocês acham? Aí agora é Diego que vai começar. Deixa eu dar minhas intenções aqui, porque eu tive um pouco de dificuldade realmente com isso no começo, mas só no começo mesmo, porque depois eu criei uma curiosidade com o gosto de ler a Bíblia. Mas ainda assim, sempre é uma questão de, assim, geralmente a primeira Bíblia que chega na nossa mão, quando a gente se converte, é aquela versão, não sei, Almeida atualizada, que é aquela com os textos bem o mais próximo do original possível, né? Que é com uma linguagem mais rebuscada, aquele negócio todo. E realmente, às vezes, é difícil de entender. Mas imagine que você, mesmo com uma dificuldade de entender, você tenta ler, né? Aí vem a questão não é um tédio em si, mas aqui a gente, como brasileiro, a gente tem uma cultura de não ler, né? Vamos ser sinceros, boy. Você não chega em casa pensando assim, caraca, chegou do trabalho cansado. Caraca, eu tô doido pra chegar em casa e pegar aquele livro que tá lá na estante, lá em cima, e abrir pra ler 3 capítulos. Vai ser incrível demais. Boy, sinceramente, é muito difícil, tá ligado? Então, a Bíblia, que já tem uma linguagem complicada, aí soma-se isso a nossa cultura de não gostar muito de ler, aí lascou. E isso da questão de sono, realmente, eu até tento evitar ler quando eu vou dormir, porque senão eu vou dormir. Eu não vou ler, porque ler dá sono. E já foi comprovado em estudo científico, tá ligado? Então, acho que tem como evitar essa preguiça e essa dificuldade pra ler. Agora, realmente, com relação a ter o hábito de ler, acho que é a parte mais complicada. E aí, até hoje, tem gente que tenta, com todas as forças, ler mesmo, assim, como hábito, mas não consegue. Aí eu não sei explicar. Entendi.
Vamos lá. Primeiro falando a respeito da questão da linguagem, né? A gente tem que entender que a Bíblia ela não foi escrita hoje, né? Ela foi escrita há muito tempo atrás. Então, naturalmente, se usava uma linguagem que para as pessoas da época era fácil de se entender, porque era dessa maneira que elas falavam, né? Até hoje essa linguagem vem mudando, a ponto de hoje a gente tipo, parece que tá sendo tão preguiçoso que a gente tá abreviando tudo que for possível para falar menos. Então, por isso as dificuldades, mas hoje a gente tem várias Bíblias com traduções mais simples, né? De se entender. Eu não aconselho ninguém a ler a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela é tão diferente que às vezes sai do que o texto quer dizer. A NVI, por exemplo, Nova Tradução Internacional, ela é ótima, é uma linguagem muito simples e muito fácil. Então, isso seria já um modo de você não ficar tão chateado com a linguagem da Bíblia mais antiga, né? É o meio termo, né? Você consegue ler de maneira mais simples. Agora, assim, por que a gente tem tanta dificuldade em melhorar? A Bíblia fala sobre isso. Lá em Mateus 26:41, quando Jesus chama, por exemplo, os discípulos deles para orar, né, que Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar por ele, enquanto ele vai no monte orar pela situação que ele está passando, enfim, que ele vai enfrentar, né, que seria a crucificação. E Jesus chama eles para orar e sai. Quando Jesus volta, os caras estão dormindo, né? E aí Jesus fala assim, poxa, vocês não podem orar nem por 1 hora. E assim, a gente entende que foi 1 hora, né, em tese ali, que Jesus fala isso. E aí Jesus fala uma frase muito conhecida, que é muito mal interpretada, mas é aquela que é: vigiem e orem para que não caia em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Eu já tinha falado para vocês que quando Jesus fala para vigiar e orar para não cair em tentação, não é tentação no sentido de pecar, né? Mas aqui ele está explicando justamente isso. Eu estou chamando vocês para orar e vocês não conseguem orar. Vigiem e orem sobre isso, porque assim, o Espírito de Deus que está em vocês, ele está pronto para buscar a Deus, mas a carne, ela não gosta de buscar a Deus, e é por isso que quando a gente é tipo assim, vamos ler a Bíblia, dá sono, vamos assistir uma pregação, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um jejum, meu irmão, boy, deixa quieto. Não dá. Isso mostra o seguinte: a nossa carne, ela é fraca no sentido de buscar a Deus. Então, por isso que existe essa premissa de a gente entender que, cara, por que é tão difícil? Porque você é um pecador e a sua carne clama por algo contra o que Deus quer para você, e você sempre vai pender para esse lado. E a dica de Jesus é: orem, vigiem e orem. Tipo assim, por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo assim: fique ligado. É muito mais no sentido, Henrique, de você entender assim, se aproxime de Deus, entende? Tipo assim, lá em Romanos 8, Paulo fala assim, que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí ele diz que assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Ou seja, a mentalidade da carne sempre é contrária à mentalidade de Deus. Quanto mais eu estiver ligado no Espírito, quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar, mais com Cristo, em tese, eu me pareço, eu me santifique, mais fácil vai ser eu buscar essas coisas. Então, assim, sempre vai ser difícil, sempre, né? Mas o quanto mais você ora, o quanto mais você busca, mais você consegue se fortalecer para que isso se torne uma facilidade. Agora, não vai chegar um momento onde você vai estar tipo assim, eu vou ler 24 horas por dia. Não, porque a sua carne sempre vai tentar prender pro outro lado. Mas a orientação de Cristo é essa: se aproximem de Deus, orem, o busquem, mesmo às vezes sem vontade. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai se parecer com Cristo e mais vai ser fácil para você vencer sua carne através do seu espírito. Que no caso é... Ou seja, criar o hábito, né? Exatamente. Criar o hábito. Falando um pouquinho também, claro, concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu acredito também que a gente muitas vezes cria circunstâncias, né, voltando a falar de nós, que a gente cria circunstâncias onde faz nós mesmos parar, né? Às vezes a gente tá deitado, ou então tá jogando videogame, ou tá fazendo tantas outras coisas, né, vendo Instagram e tal, e faz com que essas coisas venham a tomar seu tempo, né? E aí você não tem aquele apego por aquilo, né? Você, poxa, tem que fazer aquilo, mas eu não faço. Então gera desinteresse e tal, e faz você parar, né? As distrações. As distrações. E aí eu penso muito que, por exemplo, se a gente... claro que concordando com o que vocês falaram, tá? Sobre a carne e tal. Mas ainda falando mais, se dos pontos que a gente pode fortalecer, claro que é em Deus, né? Em oração, como o Diego disse, pra gente fazer tal coisa, pra gente se dedicar na palavra. Mas outros pontos também é tipo a gente pensar e fazer,
Porque muitas vezes a gente pensa e aí não vai fazer. Mas é a gente pensar que tem que fazer aquilo e tomar aquilo em atitude, né? Planejar. Se nós buscarmos em oração, como ele estava falando. E uma das formas que eu aprendi também é nos ajudando, né? Tipo, juntar um grupo, né? Um grupo que lhe motive, né? E tal. Eu sei que é difícil e tal. Mas, por exemplo, como a gente fez um grupo ao qual a gente estava querendo crescer. Mas, por exemplo, eu nunca fui de ler livro. Mas ao ler com vocês, despertou uma força, uma motivação que me fez ler, né? E aí, claro que aí, a partir disso, vai criando hábitos e tal. Sim. E aí, umas oportunidades, né? Que a gente pode procurar para poder conseguir o objetivo aí. E o outro, a questão da linguagem, também concordo, tem umas linguagens que são bem difíceis, né? Popularmente falam até chatas e tal, né? Que era aquele hábito daquele povo, como o Diego estava falando, o povo antigamente. Mas uma coisa, e até um desafio, até uma alfinetada, que é sobre... Tem tanta coisa mais difícil, né? Pra gente... Tem fórmulas de física, formas de não sei o quê, e a gente entende coisas muito mais... Claro que a palavra de Deus é bem complexa, né? Tem várias coisas que você pode adquirir, mas tem muitas coisas também, e as pessoas amam aquilo, sabem de ponta a ponta, e quando é a palavra de Deus, a gente não se dedica. Então a gente leva também uma certa desculpa aí, né? E muitas vezes a gente faz o que tem que passar, a gente tem que se preparar num estudo e tal. E muitas vezes uma palavra bem simples, né? Deus é fiel, de fácil absorção e mais muito profunda ao mesmo tempo. E ali tá fácil para você entender, para você buscar, pedir em oração para que Deus abra o seu coração, para você entender tudo aquilo que Ele quer falar, né? Um simples Deus é fiel. Enfim. Tipo, eu vejo isso que o Matheus falou como... tipo assim, às vezes é interessante, o cara, como ele disse, o cara aprende física e química, né? Que só de ver isso, meu irmão, já me dá uma dor de cabeça, já dá vontade de correr. Mas o cara não tem o mesmo ímpeto para buscar a Deus, né? É óbvio que a gente pode criar estratégias, como o Matheus falou. Por exemplo, uma ótima estratégia, não vai ler a Bíblia antes de dormir, que vai dar sono. É uma estratégia, né? Ler quando acordar, por exemplo, enfim. Priorize, faça isso no primeiro dia. Arranje uma tradução mais suave. Tem várias estratégias, várias. Leia do seu jeito, por exemplo. Tem gente que quer ler a Bíblia, tipo, uma porrada só. Tá ligado? Não consegue. Por exemplo, tem vezes que eu comecei uma vez de Provérbios e fui pra Eclesiastes. Aí depois fui pra Mateus. E aí? Tá ligado? O que é que vai impedir? Eu acho que a melhor maneira, assim, é bom você ler a Bíblia toda, é bom não, é essencial você ler toda. É essencial, realmente. Mas, tipo, amadureça um pouco, né? Quando você se torna mais firme no quesito de ler e gostar ou fazer, você faz isso, mas outra estratégia, por exemplo, é não começar do começo, começa lá de 1 João, de João, que são livros fáceis de entender, sabe? Livros com um linguajar muito mais simples, que fala a respeito do que Cristo fez e tal. E você vai... Exatamente. Então, assim, tem muitas estratégias, muitas. Agora, sempre lembrando, né, que, tipo, a nossa dificuldade sempre vai existir, não adianta. Você vai sempre ter uma dificuldade, porque, como o Matheus falou, como eu falei, cara, é a carne, ela não vai querer buscar Deus, ela não vai querer as coisas que Deus quer pra você. Por isso que Paulo fala de uma luta, né, que ele esbofeteava a própria carne dele para conseguir alcançar e fazer, porque realmente essa dificuldade existe. E existe em mim, existe em Matheus, existe em Henrique, existe em todo mundo. Então... Não vá achando que a gente tem... Porque às vezes o cara fala assim, eu queria ter a mesma vontade de estudar igual vocês. Não, a gente nem tem essas vontades todas, né? Se pudesse agora, eu não tava nem fazendo isso, mas... Tava jogando o quê? Que bom, hein? Mas enfim, amém. E a terceira pergunta que mandaram foi um pouco mais curta, mas de mesmo nível de complexidade. Se liguem. Eu sou a igreja? Ponto de interrogação. Deixa eu responder essa pergunta. Pode falar. Vou responder primeiro sendo bem objetivo. Você é a igreja? A resposta é não. Você não é a igreja. Por quê? Porque se eu falo você, eu falo no singular, né? Chegamos em um ponto importante. Você não é a igreja sozinho. Sozinho você não é a igreja. A igreja de acordo com a escritura, um corpo, né, de pessoas
uma diversidade de dons, talentos, enfim, que o Senhor deu para que o reino dele fosse edificado, para a edificação da própria igreja e tudo mais. Então a igreja, sozinho você não é. Você faz parte da igreja e você é a igreja quando está em um corpo, né? Por isso que lá em Salmo fala que quando 2 ou mais se reúnem, né? Ele enfatiza que não é sozinho. E aí, tipo assim, será que Deus não vai estar comigo quando eu estou sozinho? É isso? Não. Mas Deus está enfatizando a respeito da importância de caminhar em grupo, né? A igreja ela é esse corpo de pessoas que fazem parte, né, do reino de Deus, que foram pessoas que entregaram sua vida a Cristo, enfim, aceitaram não, receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu achei interessante, porque se o cara diz que eu sou igreja mesmo, isso abre brecha para dizer assim, se eu sou igreja, não tenho por que me reunir com outra pessoa, já que eu sozinho sou igreja. Então, dane-se todo mundo, né? Exatamente. É por isso que eu falo, né? Você não é. Igreja é um templo? Também não, né? A igreja é um conjunto de pessoas só que se reúnem, enfim, de alguma forma. Mas não é você, não é o templo. São as pessoas. Então toda vez que alguém falar assim, você é a igreja, cuidado, né? Porque senão você vai ficar igual Henrique aí nesse espírito de como é que eu posso dizer? Como é a pessoa que quer ficar só? Solidão, solitude. Não, pô. Isolamento. Eu não sei. Ah, tá cara, bom. Então. Fica aí isolado, que eu sou é eu. É a quarentena. Só eu me baixo. Então, se mudar uma palavrinha nessa pergunta, ela é sim. Eu sou parte da igreja, aí seria ok. Rapaz, eu acho que era só isso mesmo. É simples e claro, tá ligado? Porque Diego citou aí o que Jesus falou. E agora sim, deixa eu só fazer uma adenda aqui, que eu sei que o Matheus quer falar. O fato das pessoas juntas, assim, o fato é, estar junto não necessariamente também significa ser igreja. É importante falar isso também, porque tipo assim, então é só estar junto aqui que é a igreja, é um bando de crentes. Não é o caso. Atos 2 vai falar de como surgiu a igreja, né? Que Pedro pregou, aí o povo se converteu, e a partir dali de fato iniciou essa igreja. E aí ele cita algumas coisas, ele fala, por exemplo, que a igreja se dedicava em algumas coisas, né? Por exemplo, a igreja tem que orar, a igreja tem que... Ele fala sobre partir o pão, sobre, enfim, ajudar as pessoas, né? Ele fala sobre comunhão, ele fala sobre ensino. Então, assim, tipo, a igreja de Cristo, ela tem uma característica. Então, é muito importante para quem assiste muitas vezes, quem ouve, né, o podcast, parar para pensar. Tipo assim, a congregação que eu faço parte, ela faz todas essas coisas, porque eu posso dizer que eu sou cristão, mas, tipo assim, eu não tenho tudo isso que Jesus definiu como sendo base para ser uma igreja, né? Lá em Atos 2 vai falar que a igreja falava assim, que eles continuavam sempre reunir-se, né, no templo, nas casas, repartiam suas refeições, né? E acho interessante, com alegria e singeleza do coração. E eu acho interessante uma coisa que esse texto fala, que ele fala assim, e caiu na simpatia do povo, alguma coisa assim. E tendo a simpatia do povo, o Senhor acrescentava todos os dias as pessoas que iam ser salvas. Então, tipo, a igreja é um conjunto de pessoas que tem um propósito. Então, assim, tem oração, tem comunhão, tem parte do pão, tem parte das bênçãos de derrama, tem ensino, e tem também acréscimo de pessoas, né? Através desse cumprimento de coisas, o Senhor vai acrescentando as pessoas que vão ser salvas. Então é importante ser isso também. A igreja não é só você. Tipo, a igreja não caça as pessoas para Jesus. São as pessoas que Deus quer que estejam com ele, que ele vai acrescentando. A igreja vai só cuidando. É porque assim, é interessante a gente pensar que quando ele fala, por exemplo, sobre o ensino dos apóstolos, né, que ele fala que eles perseveravam na doutrina, no ensino, esse ensino envolve a pregação do evangelho, envolve, né, a pregação das boas notícias. E essas boas notícias, elas salvam as pessoas, né? Não através do nosso poder, mas através do poder de Cristo, do Espírito Santo, isso. Do Espírito Santo, emitido através dessas palavras. Então, quando ele fala que o Senhor acrescenta, é porque quem faz a obra da salvação não somos nós, né? É tipo assim, você não vai salvar uma pessoa, quem vai salvar essa pessoa é Cristo, através, no máximo, lhe usando, através do que você fala. Então, por isso que ele fala que Deus acrescentava, e é engraçado, todos os dias, os que nascem. Muito interessante isso. Sim, amém. Falando um pouquinho também, né, concordo, claro, com o que todos vocês falaram,
E eu era um cara que, por exemplo, eu falava que eu era a igreja, né? Até porque eu estava sendo ensinado, de certa forma, assim, né? Eu sou a igreja, quando eu for, eu tenho que ser a igreja e tal, e tal, e tal. Pregar e ser a diferença. E aí acabou que foi dado um outro título, né? É o meu dever realmente fazer isso. Só que com um nome diferente foi denominado assim para mim e estava ciente na minha cabeça isso. Mas com o passar do tempo eu entendi. Eu não sou a igreja, a igreja é o corpo, né? Como vocês estavam falando. Eu sou um cristão, né? Onde o Espírito Santo de Deus está em mim. E aí é meu dever pregar, é meu dever ser amável, praticar dos frutos do Espírito que é falado lá no Novo Testamento e tal, e tal, e tal. Mas só falando isso, eu já fui um cara que falava sobre eu sou a igreja, né? E muita gente tem esse pensamento, né? De eu sou a igreja e tal, e tal, e tal. E defendem isso, né? Mas muitas vezes é por falta mesmo de aprofundar na palavra e estar seguindo só o que estão falando para você, né? Então é muito importante que você se dedique na palavra, né? Procure, claro, em oração, pedir a Deus esse esclarecimento, mas buscando, né? Sempre ouvir a palavra de Deus, né? Que Deus tem para falar primeiramente com você, né? Claro que é importante que as pessoas falam, mas saiba filtrar, né? Como se falar. É muito importante. Não é só isso, mas tem muitas outras coisas mais, vamos dizer assim, cabeludas, né? Mas isso é um ponto já que é muito sério também. Amém. Vamos lá, o pessoal tem uma próxima pergunta aqui, que é uma pergunta, cara, essa pergunta é muito antiga, muito mesmo. Lá desde a Grécia, os filósofos gregos faziam essa pergunta. E a pergunta é, como Deus pode ser justo e bom ao mesmo tempo? Só pra, eu vou deixar vocês explicarem, mas isso é um paradoxo de um homem chamado Epicuro, né? Um grego. Sim. Ele dizia que, assim, se Deus é bom, todo, e justo ao mesmo tempo, e justo não, e se Deus é todo poderoso e bom, né? Se Deus é justo e bom, por que o mal existe, por exemplo? Se Deus é todo bom, por que existe o mal? Entende? Eu lembro de uma... até outra história, ou era um comentário, eu vi essa história, de que parece que foi Einstein que... É mentira essa história. Tô ligado, mas eu quero só falar. O Einstein, parece que quando era moleque, na escola, foi perguntado sobre isso aí. Aí o bicho levantou e disse que na teoria o mal só existiria onde há ausência do bem. Então as trevas só existiriam onde há ausência de Deus. Só que aí a onipresença de Deus quebraria essa hipótese por terra, porque se Deus é onipresente e está em todo lugar, como é que haveriam trevas onde Deus não está, se Deus está em todo lugar, não é mesmo? Só começa aí. Isso entra em outra pergunta, que é a última, tem lá, Deus pode tudo? A gente vai chegar lá, mas a pergunta mesmo, o paradoxo de Epicuro, ele fala como Deus pode ser todo poderoso e ao mesmo tempo bom. Porque, assim, se ele é bom, ele não vai deixar o mal acontecer. E se ele é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Então, não se encaixaria, né? E quem respondeu isso foi Agostinho, lá na época na época dele. Mas a pergunta que fizeram é, Deus pode ser justo, né? E bom ao mesmo tempo. E aí eu queria saber o que vocês acham. Mas, Matheus. Esse aí foi um dos despertados do evangelho pra mim também, cara. Quando você entende isso aí, você realmente abre muito seus olhos. O que eu, resumidamente, né, porque vocês vão falar também, mas resumidamente o que eu entendo sobre isso, né, justamente que nós, né, como descendência, né, de Adão, nós somos pecadores, né. Tem a questão de Adão, né, para quem não sabe, Deus criou Adão e Eva, né, e eles, né, pecaram e tal, e eles foram tirados do jardim chamado paraíso, né? Entendendo isso, o pecado está sobre nós e tal, e consequentemente a ira de Deus, porque Deus não habita em meu pecado, né? E aí, resumido, bem resumido. E aí, o que acontece? Veio uma coisa chamada Nova Aliança, né? Que é mais encontrada, claro que é encontrada no Antigo Testamento, mas é mais encontrada no Novo Testamento, que fala sobre a vinda de Cristo, que fala em Isaías que era o homem que iria vir e tal, que ia ser cumprido, né? A vontade de Deus, na ira de Deus sobre ele, né, e ele seria o Filho de Deus.
E por isso, né, por essa ira estar sendo cumprida nele, né, nós estaríamos sendo libertos por meio de seu sangue, né, justificados, a palavra certa seria. Então, o que acontece sobre essa questão do justo, né, como Deus pode ser bom e justo ao mesmo tempo? Deus, ele nos ama, né, em questão. Aí agora deixa eu detalhar bem aqui que Deus nos ama, certo? Só que nós, pecadores, eles não amam o pecado. Então Jesus pagou o preço por nós, né? Então Deus derramou a ira, que seria a justiça, sobre Jesus Cristo, e o amor, né, que a gente vai aprofundar, né, com mais ler da palavra, fala que Jesus e Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Então Deus nos amou, nos dando misericórdia. Então é algo bem resumido aí, que aí os meninos vão falar mais, porque eles são fera. Rapaz, eu só acho assim, imagina que tem um juiz, aí você imagina que tem o réu, e você imagina a vítima. Imagina só se o juiz, para ser muito bonzinho, ele inocentasse o réu para ficar livre, e como é que ia ficar a vítima nessa história? É a mesma forma que eu penso com relação a Deus. O fato de Deus ser justo já é uma consequência do fato dele ser bom. E imagina só se Deus deixasse que o mal imperasse assim, ele tipo recompensasse o mal que as pessoas fazem, fazendo bem a elas, tá ligado? No julgamento final dele, sabe? É o que eu consigo imaginar aqui. Se ele recompensaria as pessoas. Eu acho legal, e aí eu vou dizer um negócio que vai meio que entortar a cabeça de quem tá assistindo, quem tá ouvindo, né? Mas assim, eu vou dizer, Deus recompensou o mal que a gente fez com o bem. Não, realmente. Porque ele deu o único filho dele pra... Né, a gente pecou, a gente não deu a menor bola pra Deus, e Deus foi lá e deu o único filho dele pra salvar a gente. O Evangelho é a mensagem de um Deus que recompensa a maldade do seu povo com um bem pro seu povo. Mas e como é que um mal. A justiça nisso? Então? Aí, pronto, é isso que eu vou tentar explicar aqui. É interessante que uma vez eu fiz essa pergunta numa reunião de célula, né? Com a galera. E todo mundo ficou assim, não, mas ele é bom porque ele é bom, ele perdoa nossos pecados, ele é Deus. E ele é justo porque, enfim, ele é justo, a gente escolhe o que tem. E o pensamento é assim, tipo assim, peraí. O que é ser justo? É fazer justiça, né? O cara foi lá cometer um crime, como o Henrique fez, o cara tem que pagar. Isso não é ser mal, isso é ser justo. Então, assim, pagar pelo crime é justiça. Aí Deus vai lá e perdoa quem cometeu o crime. Logo, ele é bom, mas ele não é justo. Não, mas como assim? Aí o cara fica como assim, né? Tipo, e aí, pra gente entender isso, entra um terceiro personagem na história, que é Jesus, né? A Bíblia fala a respeito de Cristo. Por que Deus é bom e justo ao mesmo tempo? Primeiro, bom porque ele nos perdoa. Por que ele é justo? Porque a justiça dele foi aplicada em Cristo. Né? Lá em Isaías 53. Sim, verdade. Só porque ele é bom não quer dizer que não fez justiça. Exato. Ele só mudou o alvo, né? Mas a justiça foi feita. O alvo da justiça, nós éramos, como lá diz lá em Romanos, merecedores da ira dele. Éramos merecíamos a ira dele. Mas a ira dele foi transferida para Cristo, né? Aí Mateus citou Isaías 53, que fala que ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então, tipo assim, Deus permaneceu justo porque ele aplicou a justiça, só que ele aplicou a justiça no Filho dele, para que através da justiça aplicada no Filho dele, todo mundo pudesse receber a recompensa que seria o bem ou o perdão pelas suas iniquidades. E isso foi uma demonstração de bondade, porque Deus ele é bom e justo. Exatamente. Realmente. Deu agora, um nó, mas... Dá um nó, mas e tem o outro, né? Tem um, eu tinha falado antes, não é uma pergunta, não vou responder. Mas como é que Deus pode ser todo poderoso e ao mesmo tempo bom se existe o mal? Aí o cara fica, meu Deus, como é que pode? Porque se ele é todo poderoso e bom, ele não deveria deixar o mal acontecer. Mas isso fica para uma próxima. Tá bom. Vai dar todas as coisas assim, né? Beleza.
ter certeza de que Deus realmente está falando comigo em algumas situações da vida? Eita, fala Jesus. Primeiro você tem que perceber a entonação da voz. Se for assim, meu filho, pode ser. Tá bom. Se for meu filho, aí não é. Aí é o anticristo. Aí é o anticristo. Assim, a minha impressão sobre isso aqui, eu não tenho uma resposta certa pra isso não, tá ligado? Eu sei que Deus pode falar através da palavra dele, da Bíblia, né, dos textos. Deus fala através de pessoas, talvez às vezes através de música também, não sei. Eu não, tipo, eu só conheço essas, assim. Talvez tenha mais, eu não tive nenhuma experiência, não conheço pessoas que tiveram experiência. Cara, eu vi alguns pontos, né? Como a gente pode ouvir, né, a Deus falando conosco, né? Realmente está falando comigo. Como ter certeza de que Deus está falando conosco? Cara, um dos pontos que... É porque tem dois pontos, né? Vamos lá. O que eu quero explicar? E eu acho que aqui a pergunta quer falar. A pergunta fala, tipo, quando saber, ter certeza, né? Quando ter certeza que Deus está falando comigo. E aí é uma circunstância de que o que vem à minha cabeça é quando Deus fala, ou Mateus, não sei o que, né? Mas eu entendo muito, e aí eu vou falar um primeiro ponto, sobre a palavra de Deus. Deus nos fala conosco através da palavra dele. Isso é um ponto que tem que estar fixo na nossa cabeça. A palavra dele fala conosco, né? E aí, quando eu tenho certeza, muitas vezes quando confronta, né? Quando aquele negócio entra realmente no meu coração, né? Por exemplo, o Cristo, né? Por exemplo, sobre Isaías, como estava falando, sobre ele, né? Foi martirizado, né? Sobre tudo ia cair sobre Cristo, né? Sobre as questões que ia ser pago. Então, ao você ler aquilo, você começa a entender que Deus está falando aquilo para você, né? E aí é Deus falando com você, né? Então, esse é um ponto que eu posso ter certeza que Deus está falando comigo. Outro ponto é com bastante oração, cara. É algo realmente íntimo, né? Que você e Deus, no seu relacionamento, que você vai realmente ouvir. É uma questão de relacionamento intenso mesmo em oração. Muitas vezes a gente quer uma resposta... e aí pode ser que ele demore a responder, mas ele vai responder. É até uma coisa que a gente estava até conversando no dia desse, eu e Diego, né? A gente falou assim, Deus responde a nossa oração e tal. Foi mais ou menos sobre isso. Mas ele vai responder, mesmo que ele não responda agora, ou até muitas vezes ele está respondendo até com uma forma de silêncio, e ele está respondendo, né? Então isso vai ser muito íntimo mesmo de você com Deus. E aí o que gera uma pergunta: será que você está buscando conhecê-lo a ponto para poder ouvi-lo? Porque nem conhece a Deus e quer ouvir ele, né? Então esse é o ponto. Cara, eu acho legal também a gente às vezes entender uma coisa, que muitas vezes Deus não ouve a sua oração. Deixa eu explicar, né? Para que você não caia aí achando, meu Deus, como assim? Deus é surdo? Por da minha vida. A Bíblia fala lá em Isaías 59, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, a ponto de que Ele não nos ouvirá, né, por causa desse pecado, digamos assim. Então a Bíblia fala de uma oração que Deus não escuta, ou talvez escuta, né? Ela quer dizer escuta, mas não responde. Não dá atenção. Né? Tipo, lá em Tiago fala também, lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, fala que Deus muitas vezes não nos dá o que pedimos porque a gente pede errado, né? A gente pede mal, a gente pede com o coração voltado para a justiça do agradou. Então Deus às vezes não fala com você mesmo, né? Quando eu lembro que a gente estava conversando com o Mateus, a gente falando sobre isso, né? E a gente fala de um contexto de vida não de pessoas certas, né? Mas de pessoas que foram justificadas. E isso tem a ver com a obra de Cristo e não com a nossa própria obra. E a gente poderia entrar em outro assunto já, mas eu vou falar disso. Mas falando a respeito de como entender, né? Como realmente saber, ter certeza de que Deus está falando comigo, eu toco no mesmo ponto que o Mateus tocou. A primeira coisa é entender que existe uma régua, existe um crivo, e esse crivo é a palavra de Deus. Não adianta você falar que Deus está mandando você fazer, ou pedindo para você fazer algo, ou que você acha que é Ele que está falando, mas essa coisa é contraditória ao que a palavra dele já fala, né? O que está escrito. Por exemplo, se você falou assim,
eu sou casado e a palavra de Deus falou comigo para me separar da minha esposa. Será que foi ele? Não, não foi ele. É porque ele falaria isso, né? Deus me mandou dar um bufete na cara do menino ali, Deus me mandou, enfim, mandar ele gerar pro inferno. Foi Deus? Não sei. Não foi Deus, porque a palavra dele é uma regra, é uma régua que me norteia para entender a vontade dele. Então entra no que o Matheus falou primeiro. Preciso conhecê-lo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Recentemente Deus falou comigo e usou outra pessoa para falar comigo, para dizer assim, ó, é isso. Essa pessoa não sabia de nada da minha vida, mas ela falou, mas o que me norteou foi a palavra de Deus. Se ele está dizendo uma coisa para mim que é contra o que Deus estabeleceu, eu não vou seguir, meu irmão. Pode ser quem for. Então assim, primeiro, conheça as escrituras, aí você vai conseguir entender um pouco da vontade de Deus. Mas sim, Deus fala, né, não só através da sua palavra. Por exemplo, a Bíblia fala que a obra criada, ela prega a respeito de Deus, ela testifica que Deus existe, né? Então, tipo assim, até mesmo o sol, essas coisas, elas falam a respeito de Cristo, elas testificam quem Ele é. Então Deus fala através de muitas coisas, falou através de uma mula, né? Fala através de fala através de tudo. A primeira coisa, para ter certeza, é você conhecer a palavra de Deus realmente. E a segunda coisa, eu diria, que é você orar. A oração é uma conversa, né? E Deus responde, seja através da sua palavra, seja usando outra pessoa, seja até mesmo falando através de você, aqueles como é que eu posso dizer, impulsos, muitas vezes que a gente sente, às vezes são Deus. E eu boto às vezes por quê? Porque a gente precisa entender que não é aquela coisinha de, se tem paz no coração é de Deus. Não é isso. Isso é muito acho que é assim, né? Não, eu tô com paz, é Deus. Tipo Começa assim, a matar o povo com paz no coração. É isso que eu ia dizer. Hitler matou todo mundo com paz no coração. Ele era tranquilo. Foi de né? Deus. Ele acordava de manhã, pedia um café e traz um judeu aí pra eu matar em paz. Então assim, não tem a ver com paz no coração, mas o Espírito de Deus testifica sim, né? Então busque a Deus na sua palavra, ore, e o Senhor vai falar com você. Agora aprenda a discernir, porque muitas vezes o que Ele vai para falar para você é o que você não quer, né? E aí você vai ficar dizendo, não tá me trazendo paz, não é de Deus, não. Tipo, às vezes Deus fala uma coisa que é o contrário, exatamente o que você quer, né? É exatamente o contrário. É você dizendo assim, Deus fala comigo, Ele gritando assim, tô falando desgraçado. E você dizendo assim, isso é o diabo, né? É igual a Jonas. Deus manda Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas, vou nada. Tá? Não, isso não é de Deus. Mas é isso. Responderia dessa forma. Ore, como os meninos falaram, busque a Deus em sua palavra. O último conselho que eu daria é tipo assim, não converse com as pessoas. Sabe? É estranho isso, né? Tipo assim, cara, não fale com as pessoas, não. Tipo, pedir opinião, né? Isso. Olha, eu queria fazer isso. O que você acha? Matheus falou isso. Porque assim, tipo, Jesus fala lá no Evangelho, não lembro agora qual, mas ele fala assim, busque a Deus em secreto, que Ele em secreto responderá, né? Eu acredito que é muito nesse aspecto de você dizer assim, busque a Deus ali em segredo, cara, porque às vezes você fica falando para as pessoas vão dar muitas vezes a opinião delas, né? Sim. Na minha situação, quando eu senti que seria a direção de Deus ir para um outro lugar, eu não falei para ninguém. E uma pessoa que veio de outro estado trazer uma ministração lá na igreja, que não me conhecia, botou a mão no meu ombro, orou por mim e falou, você não vai ficar aqui, você vai para outro lugar. Então, tipo assim, ela não me deu uma opinião porque eu não perguntei. Ela simplesmente falou algo que estava em secreto, né? E tipo, Deus revelou para ela. Então Deus me respondeu em secreto. Então tenha cuidado com a opinião dos outros, viu? Porque às vezes ele vai dar só a opinião dele mesmo, ele não vai falar nada do que está escrito na Bíblia. Você está ao contrário, na verdade, né? Exatamente. Vamos lá para a penúltima pergunta. Quando Jó passou por todas aquelas coisas da Bíblia, Deus disse que daria outros filhos para ele. Mas se cada filho é único, é uma alma, não tem como substituir os primeiros. Não foi cruel Jó nunca mais ter recuperado os primeiros filhos que amava? Capcioso. Faz aí. Ela vendo aqui, eu agora até interpretei até de outra forma também. Porque como se estivesse dizendo assim, Deus não prometeu tal coisa e no final ele não cumpriu, né? Tipo, Deus não prometeu que ia dar outros filhos e tal e tal. Eu nem tinha percebido isso da pergunta. Mas show.
eu vou responder aqui, vou começar respondendo e depois vocês falam. Uma coisa que eu acho que até meio que fugindo da pergunta e até fazendo outras perguntas, mas vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter cravado também em nosso coração, em nossa cabeça mesmo, é saber que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Isso é o que eu acredito, né? Outras pessoas não vão acreditar e aí é particular. Cada um. E aí eu acredito nisso, né? E aí, claro, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não foi doloroso, né? Ele ter passado por tudo isso. Mas ao ver essa pergunta, a gente começa a ver uma coisa muito terrena, né? A gente começa a pensar muito nas coisas mundanas mesmo. Tipo, Deus não me tirou tal coisa, né? Deus não... Por exemplo, no caso aí foi os filhos, Deus não tirou tal, minha esposa, enfim, deu doenças e tal. Mas respondendo diretamente para os filhos, eu acho que isso desperta um alerta pra gente. Tipo, o que será? Será que meus filhos, eles sabem da salvação? Isso deve gerar um alerta na nossa cabeça, porque será que meus filhos, a minha família, a minha esposa, ela sabe a respeito da salvação, do que Cristo fez por mim? Porque você aí começa a não pensar mais aqui, mas começa a pensar na eternidade com Cristo. Então, aquilo, Deus tirou, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Mas se você o ama tanto, né, que está com essa dor e esse remorso, você teria que pensar muito mais sobre a eternidade. E aí é uma eternidade com Cristo ou não, né? Sim. Então a gente tem que despertar esse alerta na nossa cabeça. Então acho que o que eu absorvi para responder sobre essa pergunta foi isso. Eu achei interessante porque eu fiquei pensando assim, caraca, deve ter alguém que deve estar aqui, que quando vê esses textos de Jó, essa situação de Jó, pensa assim, às vezes os filhos de Jó nem era crente, ou nem adoravam a Deus, não sei o que eu duvido muito porque eram filhos de Jó. Então a Bíblia não fala que eles eram rebeldes, coisa do tipo. E eu concordo com a visão de Mateus, porque a pessoa que enxerga dessa forma, ela não crê especificamente na eternidade. Então ela não crê que Jó vai encontrar esses filhos dele na eternidade. Deus deu sim os outros filhos para Jó, deu o dobro de filhos lá, mas Deus não tirou a vida dos filhos que morreram só por crueldade, tá ligado? Não deixa só por crueldade. Deus tira a nossa vida, eu acho que por 3 motivos, tipo, ou acabou o nosso tempo aqui, a nossa missão, ele vem lá e tipo, aposenta a gente dessa vida. O propósito. Ele deve ter a nossa vida também por... Aí tem outros 2 motivos que eu não lembro, mas eu assim, no meu íntimo, eu creio que esse foi o motivo que Deus permitiu que fosse tirada a vida desses filhos do Jó. Porque a missão deles ali já tinha sido cumprida e ele fez pelo objetivo de transformar o coração de Jó. Na verdade, eu não sei nem como dizer isso. Mas eu acho que foi por um propósito. Foi por um propósito que envolvia Jó. É isso. Eu acho complicado essa pergunta, principalmente pelo ponto de vista da pergunta, né? De, tipo, seria Deus cruel em não ter devolvido e tal. Eu acho que primeiro existe um equívoco muito grande com relação à história de Jó. Por que um equívoco? Porque assim, tudo bem, a Bíblia fala que o próprio Deus fala, né, que Jó era um homem íntegro, né, que se desviava do mal e tal. E muita gente vê o sofrimento de Jó como uma injustiça. Tipo assim, não é justo porque ele não, em tese, merecia, né? Mas apesar da Bíblia falar que Jó era um homem íntegro, né, e que se desviava do mal, a Bíblia não fala que Jó não tinha pecado. Esse é um ponto. Tipo, na realidade, quando você vai ler o livro de Jó, você percebe que em várias vezes ele falou coisas que não deveria. É difícil, a galera parece que não lê isso. Contentou com Deus, pegou com um monte de gente aqui. Ele falou sobre justiça própria. Exatamente, justiça própria. Assim, existia um fato, ele não conhecia a Deus, ele não conhecia de fato, assim, é importante dizer que não buscar a Deus ou não conhecê-lo é um erro, da mesma maneira. Então, assim, não é uma questão de injustiça. O que aconteceu com o Jó não é que, tipo assim, é injustiça. O que acontece de ruim, né? Se você ler Gênesis, você vai ver várias consequências do pecado, e uma das consequências é a morte. Então, tipo assim, Jó... está exposto a isso, né? Exatamente. Jó, os filhos dele, a mulher, todos
os caras que foram falar com Jó, todo mundo pode ter a morte como uma consequência. O tempo que a morte virá, aí, meu querido, aí realmente É o que vale. Porque, a Bíblia não dá explicação para tudo, assim, nesse aspecto. Cara, a gente entende que Deus tem um propósito, tudo que acontece, como o Henrique falou, acontece debaixo de um propósito dele, e muitas vezes a gente não entende, né? Mas eu acho muito legal, porque Jó, que lá no 42, no versículo 42, ele fala assim, tipo, ele fala para Deus algumas coisas, né? Tipo, ele meio que questiona o porquê que aconteceu isso com ele, por que essas coisas comigo. De autojustificação, sabe? De dizer, não, mas eu sou justo, por que essas coisas aconteceram comigo? E Deus fala assim, prepare-se simples homens, vou fazer perguntas a você, e você me responderá. E aí Deus fala, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra, né? Responda-me, se é que você sabe tanto, quem é que marcou os limites das dimensões? Vai ver que você sabe. Quem entendeu sobre ela, a linha de medir, enfim. Deus começa a jogar várias coisas para Jó, mostrando assim, ó, quem é você? Você não sabe de todas as coisas. E você nem precisa saber de todas as coisas. Assim, quem sabe de todas as coisas sou eu. Então é muito mais uma questão de fé, basicamente, do que uma questão de tentar se justificar pelo que aconteceu, ou por ele achar que era um homem íntegro, né? E no final do verso 42, eu deixei anotado aqui, ele fala assim, então Jó respondeu ao Senhor, e ele responde dizendo assim, sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Esse era Jó. Certo é que falei coisas que eu não entendi. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, né? E eu falarei, vou lhe fazer pergunta e você me responderá. E aí Jó completa falando assim, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos de fato te viram. Então, tipo assim, tudo que aconteceu serviu para que Deus se revelasse a Jó e para que Jó pudesse de fato conhecê-lo, né? E Deus restituiu tudo que Jó tinha de forma até muito mais abundante. Então, assim, é complicado você pensar que Deus foi cruel, porque você parte de uma perspectiva de que o que aconteceu com Jó não era certo, porque Jó era um homem íntegro e tudo mais. E Jó não era, né? E na realidade, mesmo em falta dessa integridade, mesmo em colocar Deus, digamos assim, em xeque, mesmo em não conhecer a Cristo, o Senhor ainda o retribuiu, dando tudo em dobro. E através dessa tribulação, através dessa dificuldade, o Senhor se revelou a ele, né? É importante a gente pensar nessas dificuldades muitas vezes dessa forma. Pô, não entendo, realmente eu não entendo. Eu sei que eu mereço em algum aspecto. Eu não sou justo, né? Eu não entendo, mas depois eu sei. É que Cristo está no controle de todas as coisas, Deus tem um propósito para todas as coisas. E aí a gente pode até vezes falar como o Jó, assim, ó, eu sei quem o Senhor é e ouvi falar, mas talvez diante dessa circunstância eu possa conhecer o Senhor face a face. Então, eu responderia dessa forma, eu acho que... E sobre os filhos, a situação seria a mesma. Porque Exato. Se Deus tinha um propósito ali para Jó naquela situação, também tem para os filhos, então... Exato. E essa pergunta, apesar de ser bem difícil de responder, né? Cara, essa pergunta fala de algo muito essencial, que é a questão do pecado, e não tem como fugir dessa pergunta sem falar sobre isso. E falar sobre pecado é falar sobre muita coisa, que a gente não tem tempo para falar. Certo. E a última pergunta? E aí, qual é? Deus pode tudo. Então, rapaz, e agora? Como é que foi? PODE. Chama Augusto aí, Nicodemos. Chama Nicodemos. Onipotência. Exato. É fogo. Potente com força. E aí? Agora, é como eu falei na conversa anterior, pode tudo, mas tem coisa que ele simplesmente não quer fazer. Por exemplo, Deus não arromba a porta do nosso coração para entrar. Ele pode, mas ele não faz. Ele pede permissão. Estou errado? Não sei. Rapaz, a gente vai ter os argumentos. Pode falar aí, é o que eu penso. Vocês que sabem. Rapaz, eu vou falar logo pra poder Diego finalizar, né? Porque o Diego tá esperando ele falar pra ele finalizar, entendeu? Até porque, dando spoiler aqui e rasgando aqui, essa pergunta foi ele mesmo que fez, né? Na realidade, essa pergunta não foi eu que fiz. Essa pergunta foi uma pergunta que eu vi um rapaz fazendo num seminário de debates teológicos.
Foi muito legal essa pergunta. Até eu fiquei assim, cara, será? E aí, eu, assim, foi respondido, óbvio, mas muito interessante. E aí, que eu já falo? Já falei o que eu queria. Falei o que você quer. Eu não sei nem o que eu quero. Rapaz, respondendo. Como é que é a pergunta mesmo? Se Deus pode Deus tudo, pode né? tudo. Isso. Tem que ter inclinação. Deus pode tudo. Cara, eu vou seguir com o que eu acredito. Ele é um Deus onipotente. Então, esse onipotente é que ele pode tudo, né? Traduzindo. Então, eu acredito nisso mesmo, que ele pode tudo. Agora tem coisas, por exemplo, Deus não habita em meio ao pecado e tal. Mas aí... Porque ele não quer. Porque não ele gosta. não quer. Porque ele é onipotente. Né? É o único motivo que eu vejo. Se você pode fazer, você sabe porque você não quer. Realmente, Deus tem coisas que a gente só vai saber mesmo quando ele... Deus voltar, às vezes né? nem ele quer voltar. Tem coisas que só não vão saber. Ele não tem obrigação de contar pra gente, se você parar pra pensar. E a gente tem que ter o filtro pra isso, né? Tem gente que briga por causa disso, né? Não, mas é tipo assim, pelo que eu entendo da palavra de Deus, ela fala que Deus vai revelar sim todas as coisas, né? É isso, quando ele se revelar, então tudo será revelado. Eu lembro da frase de C.S. Lewis lá, que fala que acredita em Deus como acredito no sol, não porque somente eu vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Então, tipo, vai chegar um tempo que a gente vai entender, sim, tudo. Mas é interessante essa pergunta, porque a resposta inicial, a resposta assim, de impulso é pode, claro. Ele pode tudo. Ele é onipotente, presente. De fato que é, né? Não tem como negar isso. Mas é interessante que a Bíblia fala de coisas que fazem vocês, Deus não pode fazer. Por exemplo, não pode ou não deve? Não pode. O termo usado é não pode. E isso, de maneira muito interessante, não muda o fato dele ser todo poderoso. É interessante falar sobre isso. Até eu quero saber. Vamos lá. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Tito, capítulo 1, verso 2, se não me engano, que Deus não pode mentir. Não é que ele não quer. Não é que ele faz assim, não, eu não vou. O termo usado é pode. Ele não pode mentir. Se eu não me engano, é Tessalonicenses que fala isso. É Tito, eu não lembro. Mas, deixa eu lembrar aqui. Pronto, aí tá em Tito. 1 Tito, versículo... 1 Tito não, né? Tito, versículo 2, que não tem primeiro. Lá em 1 Tessalonicenses, fala assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus pode tudo. Empiricamente a gente pensa assim, pode, claro que ele pode. Deus é todo poderoso, mas a gente entender que assim, Deus ele tem atributos nele que são inegáveis. Não pode negociar. Fazem parte da natureza de Deus. Exatamente. Isso muda o fato dele ser todo poderoso? Não, ele é todo poderoso por natureza, mas ele mesmo tem uma natureza voltada para algo que ele não pode mudar. É impossível ele mudar porque ele é isso, né? Então eu vi um cara falando uma vez assim, que se Deus olhar para um puff e esse puff for preto e ele falar esse puff é vermelho, Deus não estaria porque o puff ficaria vermelho. O puff ficaria vermelho. O puff mudado que Deus está mexendo. Então é uma pergunta interessante, porque a gente fica, poxa, mas como assim? Mas o fato é, gente, que assim, Deus é todo poderoso, mas existem coisas que ele não pode fazer, porque ele mesmo determinou que isso era contrário à natureza. Por exemplo, Deus não pode pecar. E, tipo assim, a escritura me revela que mesmo que ele quisesse, ele não pode fazer isso, porque é contra a natureza dele. Isso. E exatamente. Deus não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Por isso que Deus é fiel mesmo em meio à nossa infidelidade. Não porque nós merecemos, mas porque ele não pode negar a si mesmo, porque ele é isso, fidelidade. E tem algumas outras coisas, mas eu achei muito interessante quando eu vi essa pergunta, até porque a minha resposta foi, pode? E o cara tipo mostrou, existem coisas que Deus não pode fazer. Capcioso. Esse pod que gera na cabeça é um pod tudo, que eu acho que um pod com outro significado, né? Mas realmente questões do caráter e tal, as coisas inegociáveis de Deus são alicerces, né?
como a gente pode dizer. Exato. Muito show essa pergunta. Vou fazer alguma pessoa. Vou fazer com o Etienne, porque ela É porque, na realidade, esse pode tudo, na realidade, é uma pergunta que fala muito mais sobre irresponsabilidade, né? Tipo assim, eu posso tudo, do que propriamente sobre um caráter no sentido de onipotente, né? Mas é isso. A última pergunta. Por isso que é interessante as outras línguas, né? Por exemplo, quando a gente vê uma palavra no hebreu, né? Ela tem um significado, e aí a mesma palavra, e quando a gente vê o português, o poder aqui pra gente é o poder de tudo, né? Se a gente for levar, né? Então por isso que é interessante essa questão do estudo mesmo, até mesmo da palavra, né? Você entender isso tudo, isso desperta a motivação, que era até aquela pergunta que a gente tava falando, né? Gera sono e tal. É buscar realmente estratégias para você ser atraído para aquilo. Além que, claro, que Deus é o principal motivo que tem que ser, né? Que eu quis dizer. Isso não quer dizer que você vai sair do podcast, ou você que escutou vai dizer assim, ele não pode tudo, né? Não, tipo assim, a realidade é que ele pode, tem poder para tudo, mas ele não pode negar-se a si mesmo. Então, isso não tira o fato de Deus ser soberano. O que ele quiser vai acontecer. O que ele determinar vai acontecer. Como o Jó falou, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então tá tudo dentro de um propósito e plano de Deus, tudo que acontece. Mas existem coisas que ele não faz por não negar a si mesmo. Ele não tem o poder para isso. Sim. Amém. Amém. Show. Isso aí. Muitas perguntas respondidas. Vamos fazer, vamos gerar mais perguntas. Mais indagadas do que Não. Espero que quem tenha perguntado tenha obtido sua resposta, né? Se não, vale a vida, você entende, né? Vai procurar Deus que responde. Não pode procurar Henrique aí, que Henrique se eu mesmo não. Amém. É isso, gente. A gente encerra por hoje. Próxima semana. Dando sequência ao livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Nós vamos ler a carta 7 e a carta 8 que o diabo escreveu para o seu discípulo, né? Explicando todas as artimanhas e coisinhas de tal que ele faz para nos afastar daquilo que Deus quer para nós. Já estamos na 7 e tem outras aí, né? Então corre aí. Isso aí. Assiste os outros, né, para ouvir e ver e tal, e vamos acompanhar esse. Eu só para finalizar, eu vi um post, né, que falava sobre a carta. Eu fiz, olha que massa, e eu não lembro a gente ter lido isso, mas quando eu fui ver, ele fala nesses capítulos, mas eu não vou falar. Beleza? Valeu. Nos vemos aí próxima semana. Valeu. Pode entrar, eu te conheço.